Faltam menos de 2 semanas para as eleições nos Estados Unidos e o clima tem ficado cada vez mais acirrado. Donald Trump e Kamala Harris intensificaram as agendas, principalmente nos swing states. E como chega cada candidato nessa reta final da disputa? É o que a gente vê agora com o Anthony Wells. Em menos de 2 semanas, a maior democracia do Ocidente terá um novo presidente eleito. Nos Estados Unidos, as campanhas do republicano Donald Trump e a democrata Kamala Harris têm ficado cada vez mais intensas. As principais pesquisas nacionais apontam um empate técnico entre os dois candidatos. Segundo o último levantamento Reuters Ipsos, Kamala lidera com 46% contra 43% de Trump, igualados dentro da margem de erro. Com a disputa apertada, as campanhas têm focado nos 7 estados pêndulo deste ano, os chamados swing states. A maior batalha fica por conta da Pensilvânia, com 19 votos no colégio eleitoral e que tem recebido a maior parte dos comícios dos dois partidos. Do lado democrata, os pesos pesados da sigla têm dado as caras na tentativa de angariar votos. O ex-presidente Barack Obama entrou de cabeça nos eventos e esteve ao lado do candidato a vice, Tim Walz, e até mesmo do rapper Eminem. Kamala também aposta na presença da ex-primeira-dama Michelle Obama para levantar a popularidade da chapa e levar os eleitores às urnas dos últimos dias da corrida eleitoral. Michelle é vista como um dos nomes mais bem avaliados pelo público americano e chegou a ser cotada como possível candidata à Casa Branca. Já Donald Trump mantém a postura que o tornou popular no país. O republicano chegou a ter um dia de funcionário do McDonald's na Pensilvânia, alegando que Kamala teria mentido sobre a experiência como atendente da rede de lanchonetes. O ex-presidente é o principal nome do partido e tem centralizado os holofotes. Mas nas últimas semanas, o apoio do empresário Elon Musk cresceu e foi ganhando destaque na campanha, incluindo sorteio de $1 milhão por dia para os inscritos em um comitê político ligado à candidatura de Trump. O tom das falas dos dois candidatos também tem mudado. Em um evento em Washington, Kamala chamou Trump de fascista, acusando o rival de estar cada vez mais instável e desequilibrado. Trump respondeu pelas redes sociais e disse que a atual vice-presidente está desesperada por estar perdendo as eleições. Já em um evento na Geórgia, ele afirmou que Kamala tem baixo QI. Uma disputa importante também começou a ser travada pelo voto dos eleitores latinos, que somam mais de 30 milhões de pessoas. O grupo é majoritariamente democrata, mas Trump tem ganhado espaço, principalmente entre os homens. O bilionário aproveitou para realizar comícios na Flórida, enquanto Harris gravou entrevistas para uma rede de televisão em espanhol. Um sinal de qualquer esforço vale para chegar à Casa Branca em 2025. A gente segue falando mais sobre as expectativas para as eleições nos Estados Unidos, agora com a participação do professor da Temple University da Filadélfia, Lucas de Souza Martins. Professor, seja muito bem-vindo ao JP Internacional. Oi, Fabrício, muito bom falar com você e também com toda a nossa audiência aqui da PAN. Professor, já queria começar te perguntando o seguinte, a gente tem visto a última pesquisa Reuters Ipsos, 46% para Kamala, 43% para Donald Trump. Dá para a gente dizer que a Kamala desidratou nessa reta final ou o Trump está ganhando espaço? Dá para dizer que esta eleição de 2024, ela já está na história mesmo antes de acontecer. Esta é uma das eleições mais competitivas de toda a história americana. Por mais que já analisemos, e recentemente as eleições entre vários personagens da história americana, e o Donald Trump participou de algumas delas, todas elas foram competitivas, mas desta vez há um elemento bastante interessante no sentido de que não é possível prever qualquer resultado. Existem pesquisas que apontam para um lado, pesquisas que apontam para um outro lado. 2024 entra na história assim como a eleição imprevisível na sua véspera.
A gente viu em 2020, professor, um cenário muito acirrado entre Joe Biden e Donald Trump. Você acredita que essa eleição vai ser ainda mais acirrada, então? Sem dúvida nenhuma, até porque nós sempre pensamos também na questão das pesquisas e como elas não acabam registrando a força eleitoral do Donald Trump. Geralmente, isso aconteceu também em 2016, em 2020, acontecerá agora em 2024. Essas pesquisas geralmente não conseguem espremer, não conseguem obter o tamanho eleitoral que os republicanos possuem no momento em que Donald Trump é o candidato. Por isso que é necessário olhar para essas pesquisas com bastante cuidado, na medida em que eleitores do Donald Trump geralmente não recebem, não são tão abertos a conversar com aqueles que trabalham em institutos de pesquisa, aqueles que ligam nas residências para perguntar a respeito do voto. Por isso que, tradicionalmente, as pesquisas subestimam a candidatura do Donald Trump. Professor, a gente tem visto as campanhas muito focadas nos swing states, incluindo principalmente a Filadélfia, aí onde o senhor está. O que esses estados têm de diferente em relação aos outros? São estados, basicamente, que não se sabe quem vai vencer, se será o democrata, se será a candidatura republicana. Tradicionalmente, são os estados que estão tão decisivos a ponto de mudarem a história eleitoral. Quando nós olhamos, por exemplo, para estados que estão populosos, como, por exemplo, Nova York, o estado da Califórnia, por mais que eles sejam estados em que existem muitas pessoas residindo, trabalhando, produzindo na economia do país, o que acontece é que nós, tradicionalmente, já sabemos quem serão os vencedores nesses estados. E é por isso que a contagem eleitoral fica muito mais difícil de se fazer nos estados em que, tradicionalmente, não existe um eleitorado definido. É o caso da Pensilvânia, é o caso do Michigan, é o caso de Nevada. E não é à toa que os dois candidatos agora estão fazendo campanhas macistas nesses estados. Até porque não compensa para Kamala Harris fazer uma campanha massiva na Califórnia, ou mesmo Donald Trump fazer uma campanha massiva no Alabama. São estados que eles já possuem. Agora eles precisam lutar por campos de batalha que serão decisivos nesta campanha eleitoral. São estes os estados pêndulo. Bom, a gente agradece a presença do professor Lucas de Souza Martins aqui no JP Internacional. Professor, até a próxima. Certeza que a gente ainda vai se falar bastante nessas eleições, hein? Com certeza, Fabrício. Até a próxima, então. Até mais.